Fala galera do Psicoprato, a gente está começando o nosso primeiro episódio aqui do podcast. A gente sempre vai unir ciência, psicologia e alimentação. Nesse primeiro episódio, estreando, vamos ter os nossos membros principais aqui. O Guilherme, psicólogo educacional e especialista em neurociência. Isso. E o Diogo, nutricionista esportivo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai buscar temas e notícias para dizer as nossas opiniões profissionais, como que isso impacta no nosso público, como que a gente consegue introduzir isso para os nossos pacientes, para os nossos ouvintes e transmitir mais conhecimento para todo mundo que estiver assistindo. Então, Gui, qual é a notícia que a gente vai tratar hoje? Vamos lá, Diogão. Eu quero falar hoje sobre uma coisa aí que está aí na boca da garotada. É um medicamento que está rolando aí, a Deus dará para todo mundo. As pessoas estão utilizando assim de forma totalmente discriminada. Mas eu acho que é interessante, antes de eu começar a falar sobre isso, eu justamente jogar para você a pergunta do quê? O que são essas canetas emagrecedoras aí? Você que vai saber discernir um pouco melhor sobre isso, para a gente ver o que é esse Ozempic, o que é esse tal de Ozempic, o que é esse tal de Mounjaro aí, que a galera fala. Porque, meu, tá meio doido isso aí, né? Bom, trazendo para a parte um pouco mais técnica, essas canetas elas vão ser moduladores de hormônios, principalmente o GLP-1, ainda que o Mounjaro tenha ativação de algumas outras enzimas, de alguns outros hormônios, mas a ativação dele é principalmente no GLP-1. Esse hormônio vai não só dizer para você que você está saciado antes do que o normal, mas também vai ativar outros processos metabólicos que vão auxiliar o seu corpo na quebra de gordura, né, na queima dessa gordura, a utilizar essa gordura como fonte de energia principal. Então, primeira coisa a já esclarecer é que de fato é que de fato funciona. Então, sim, essas canetas elas funcionam. A questão é para quem que elas funcionam, como que elas funcionam e se de fato o custo-benefício é algo válido para a maioria das pessoas que estão usando ela indiscriminadamente. É isso aí, cara. Eu falo aqui, da minha perspectiva, é um tema um pouco delicado falar sobre isso, porque, assim, funciona. A partir do momento que funciona, a gente corre no erro de. É um negócio médico? Funciona para quem? Poxa, meu médico passou. Eu sou realmente obeso. Esse medicamento serve para quê? Então, assim, beleza. Aí é a linha tênue entre sacar se é um medicamento que as pessoas vão usar terapeuticamente ou se as pessoas vão usar de uma forma não terapêutica como todos os outros medicamentos de cunho, tanto psiquiátrico quanto usual do dia a dia. As pessoas usam Dramin para dormir. Então, o que garante que isso seja uma coisa... Cara, não sei. Eu tô pensando aqui, tô matutando na cabeça, mas para mim, ainda mais na indústria, e você que mexe com nutrição, a indústria do emagrecimento é um bagulho muito doido. Então, logo, na minha cabeça, a primeira coisa que vem, né, e depois a gente vai discorrer talvez uma análise, é que talvez as pessoas usem indiscriminadamente para emagrecer, independente de exame, independente do que for, e boa, e bola para frente, e vão arcar com as consequências disso não sei quando. As pessoas vão usar e vai demorar para as pessoas admitirem que estão usando. Então, assim, vai ficar uma coisa meio obscura, como se fossem pessoas usando drogas, assim, ninguém sabe o que está acontecendo, quem que usa, quem que não usa, no primeiro momento. O que você acha? Cara, eu vou te falar que assim, de fato, tem toda essa pressão, tem todo esse aspecto social da utilização desses medicamentos, né, principalmente o Ozempic e o Mounjaro. Não tem como desassociar isso da rede social. Então, essa parte de mídias sociais, toda essa questão do culto à imagem, né, de você estar sempre querendo parecer um pouco melhor, sempre querendo priorizar a sua estética. Então, leva as pessoas a ter aquilo como o objetivo principal da vida delas ou como algo que, assim, vale a pena qualquer tipo de risco. E talvez, você pode dizer melhor, né, como psicólogo, mas talvez não seja nem algo que ela faça essa conta racionalmente. De tipo, estou colocando a minha saúde em risco, ou nem quero saber quais os riscos que isso pode trazer, porque a recompensa é muito valiosa.
ter mais seguidores, ter mais likes, Sim. conseguir algum patrocínio, colocar aquele aspecto do sonho e associar isso com a imagem futura que ela quer alcançar. Eu acho que assim, de uma perspectiva geral, esse ponto que você colocou, se a gente parar para analisar um pouco, a questão estética, ela é uma coisa muito louca, porque a estética, ele trabalha em cima sempre de um referencial. Se a gente pegar um histórico, o referencial estético de hoje não era o referencial estético de antigamente e vice-versa. Assim, conforme a humanidade foi evoluindo, cada vez foi se estabelecendo, digamos assim, um referencial estético diferente. Hoje, se você pegar, por exemplo, as redes sociais, você vai ter uma alta disseminação de pessoas, influencers, né, que seriam influencers, no sentido de a pessoa que eu assisto, que eu acompanho, que eu admiro, tá no shape ou tá magra, e por que a questão da magreza ela é tão valorizada? Talvez seja uma grande porcentagem por influência assim das grandes mídias e tal. A atriz que eu sempre acompanhei é magrinha e tem essa e essa característica. Logo, e isso que eu enxergo, generalizo, assim, de uma forma comportamental, assim, digamos, mentalmente, para outros aspectos da nossa vida. Então, se ela é magrinha e ela é isso, e ela aquilo, ela é bem-sucedida e ela tem um grande engajamento nas redes sociais, logo eu associo que talvez isso seja uma forma de eu ganhar na vida, vamos colocar assim, entre aspas, de eu me estabelecer como uma pessoa bem-sucedida. Então, acho que nesse sentido é bem perigoso a gente entrar nessa seara de o que a gente estabelece como adequado. Eu acho que adequado é uma palavra interessante para a gente trabalhar, porque não necessariamente o saudável é o que as pessoas enxergam como adequado hoje. Nesse aspecto do saudável e do adequado, tive relatos também de pessoas que começaram com a utilização, ainda que sim, buscando essa questão da saúde. Porém, é uma linha de raciocínio, né? São passos, é um caminho um pouco deturpado, seja por uma questão de buscar o resultado a todo custo, seja por falta de conhecimento, né? Mas, digamos assim, vamos exemplificar. A pessoa ela está de fato obesa, ela seria né, um paciente que teria margem para utilizar aquilo de maneira correta, porém não vai atrás de fazer um tratamento com aquilo. Ela adquire por meios, né, digamos, até se você então até se você for pensar, a pessoa tem os critérios clinicamente tratáveis, mas não significa necessariamente que ela vai usufruir da medicação para fazer o tratamento clinicamente tratável. E passar no médico, né, fazer os exames de sangue prévios, avaliar tudo se de fato é o tratamento correto, se é a melhor opção, se é a primeira opção. Ou pior, usar isso talvez como justificativa de fazer um tratamento. Isso. E assim, e não buscando esse acompanhamento médico, claro que está mais passível de ter outros efeitos colaterais, de não alcançar o resultado esperado. Mas e os efeitos colaterais disso aí? Que a galera fala, tipo, não, é um medicamento aí que vem e resolve, não sei o que lá. Que tem efeito colateral mesmo? O efeito colateral, eu sei, psicologicamente vai ter um efeito colateral, eu posso falar da minha perspectiva, mas da perspectiva, assim, biológica. Cara, é um speedrun de diabetes, né? Basicamente, porque ele vai mexer com a insulina, vai mexer com a grelina. Então, praticamente assim, se não logo após o uso ou durante o uso, mas a longo prazo, como você falou, além dessas questões psicológicas, né, de você sempre estar associando emagrecimento com o medicamento, de você não reeducar o seu comportamento alimentar e ter uma nova abordagem com a alimentação, mas a longo prazo todo o seu sistema pancreático fica desbalanceado, né? Não dá para dizer que ele fica defeituoso, mas ele passa a não, vamos colocar em termos mais simples, mas uma certa quantidade de glicose, uma certa quantidade de calorias tem uma resposta muito diferente com o uso desse medicamento do que sem. Então, na quantidade da produção de insulina, na qualidade desse hormônio que é produzido e o impacto na grelina, que é o hormônio da saciedade também. Então, você passa a ficar saciado muito mais rápido.
então uma quantidade de grelina muito menor é produzida. E aí se eu cesso ele de uma hora para outra, cessei. Então, a quantidade de grelina continua sendo produzida de maneira menor. Só que você, na hora que o corpo percebe que aquela quantidade que você está se alimentando não é o suficiente, e realmente, porque um déficit calórico é você se alimentar abaixo do seu gasto calórico total, ele vai tender a dar um efeito rebote. Então, se antes pouca comida te satisfazia muito, quando você para o uso de uma hora para outra, passa a ser muita comida não ser o suficiente, porque você perdeu a régua, né? Você perdeu o nível de onde é de fato a saciedade. Pode ser que o paciente já tenha entrado no uso do medicamento com isso desregulado por anos e anos de compulsão alimentar, por buscar até fatores emocionais junto com a alimentação, mas, assim, com certeza, ao terminar o tratamento, se não foi feito da maneira adequada, com uma reintrodução alimentar, quase que como um pós-operatório, também tende a ter esse tipo de consequência. E aí vai compensar, por exemplo, fazer esse tratamento do que fazer uma bariátrica, por exemplo, no caso de um paciente que tem os critérios clínicos. É menos invasivo, né? É menos com certeza é menos invasivo. Como eu falei, sendo feito da maneira correta, né, fazendo acompanhamento, os exames, a introdução, a quantidade certa, pelo tempo certo, né, cessando, fazendo o desmame correto, também colocando os alimentos novamente, ajustando a dieta ali para algo mais próximo do TMB dele, você tende a ter menos efeitos colaterais que a bariátrica, porque a bariátrica, de fato, você vai arrancar parte do estômago, né, ou no mínimo o balão gástrico, mas para sempre aquele paciente vai ter dificuldade na absorção de nutriente, na digestão dos alimentos que ele consome. Então, fazendo da maneira correta, sim, é uma alternativa muito melhor do que a bariátrica pro paciente que não está, né, digamos, pro paciente onde a bariátrica é a única saída, digamos. Mais, menos ou efeito tão quanto efetivo? É o perfil, né? O perfil do bariátrico, realmente só a bariátrica vai resolver. Mesmo com as canetas, com esses medicamentos, ele não vai ter um resultado então vai ter um perfil pontual, específico, que aí a gente entra na questão do bariátrico em si, que aí a cirurgia é o que tem que ser feito. Isso. Chega um ponto ali, claro, vai ser uma quantidade de quilos, digamos assim, diferente para cada um. Mas se você está passando do IMC de 55, 60, fala, não, melhor só parar de engordar, tentar emagrecer o máximo possível e a cirurgia. Então a pessoa que não tem os critérios clínicos para nem a operação da bariátrica, nem o uso das canetas emagrecedoras, seja elas que for. Aí a pessoa vai fazer o quê? Então, tipo assim, eu vou e entro com uma reeducação alimentar, ou seja, qual for o termo que a gente for especificamente entrar, mas a gente entra com uma reeducação alimentar, alguma coisa assim. Não, vamos fazer um exercício aqui, vamos trabalhar nesse sentido, ou seja, da forma saudável, que a gente já tem a comprovação científica, que a gente já tem todo o material científico de eficiência e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, poxa, por que se eu não posso dar um up aqui, eu não associo isso junto? Fazendo dessa forma saudável, digamos assim, vou associar os hábitos saudáveis que eu já faria num processo de emagrecimento comum e vou associar isso que seria uma coisa que aí é o a mais aí do tratamento, do processo. Encaixa legal ou você acha que passa do ponto só no fato de acrescentar isso? Porque a gente já sabe que se a gente fizer só o que já é provado, só o que a galera já faz mesmo, já funciona. Se você fizer direitinho, funciona muito bem. Certo? Ou seja, se vocês fazem dieta, se vocês fazem exercício físico, você fazer do jeito certo, associado ao sono, associado a outras questões que vão até estar associadas à questão neurofisiológica, você tende a ter um grande ganho em cima disso. E a principal diferença é a qualidade desse ganho. Né? Novamente, tirando pela média, você fazer um acompanhamento nutricional, com endócrino, né? Fazer uma atividade física, digamos, a longo prazo, você tende a ter menos efeitos colaterais, afinal você não utilizou de nenhum outro recurso ergogênico. No mesmo pegado, os anabolizantes. Isso.
E o segundo aspecto positivo de fazer da maneira, digamos, tradicional é que você passa a conhecer o caminho das pedras, né? Claro, isso pode levar por um aspecto negativo do efeito sanfona. Então, tipo, tem 2, 3 meses ali de foco, perdeu 8, 10 quilos, beleza, relaxou, ganhou 12, 14. Aí tem que entrar no foco de novo, mais 3 meses, já sabe o que fazer, corre mais, treina mais, come menos. E isso já passa tem a uma virar um consciência problema, de como seu corpo funciona, né? Isso. E então isso pode sim virar um problema, mas sendo feito também da maneira mais adequada, a longo prazo, com a famosa reeducação alimentar, né, adquirindo a consciência alimentar, que a gente fala bastante na nossa consultoria também para os pacientes, você tende a não precisar deste efeito, né, de cair nesse efeito sanfona tão frequentemente. Claro, questões da vida podem levar que o paciente que teve um resultado muito bom de emagrecimento venha a engordar novamente, às vezes uma mudança de rotina, mudança de trabalho, mudança de ambiente, mas conhecendo o caminho de como fazer, de como comer com consciência, aquilo se torna muito mais fácil de fazer novamente, às vezes até de maneira autodidata, digamos assim. E vou te dizer, eu acho que parando para pensar nesse sentido e levando em consideração a nossa experiência com os nossos pacientes, uma coisa que a gente observa muito, com muita frequência, com muita intensidade é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela vai aparecer tanto de uma forma escrachada, tipo, não, pô, me descontrolei, acabei comendo um monte de coisa, tanto quanto no dia a dia, beliscar o tempo todo, ou comer, ou por exemplo, numa refeição, né, você poderia dizer mais o que seria o parâmetro, a métrica da compulsão, mas vamos supor que numa refeição eu costumo me alimentar de uma forma X, eu acabo extrapolando muito naquela refeição, seja por motivo psicológico, seja por algum momento, naquele momento eu estou frustrado com alguma coisa, eu tive uma decepção de alguma coisa, ou não estou num momento bom da minha vida por questões familiares e tudo mais. E aí, assim, o que me faz pensar sobre isso, da perspectiva psicológica, é que fazendo no método tradicional e você levando em consideração que se trata também a compulsão a partir, por exemplo, do tratamento da ansiedade, e o tratamento da ansiedade pode ser feito em diferentes frentes, tanto medicamentoso, psiquiátrico no caso, pode ter diferentes origens, mas de certa forma é um estabelecimento de padrões ansiolíticos. Você fazendo da forma tradicional, o que me leva a acreditar é que você gera uma consciência de que, pô, eu percebo quando eu tô tendo a compulsão. E aí, quando você adiciona esse elemento artificial, onde você cessa a saciedade, talvez quando você aí eu não sei como lidar com a minha compulsão, porque eu não tive que lidar com isso no meu processo. Não, de fato, a pessoa, ela, inclusive, ela é uma forma de uma autossabotagem do processo de saciedade dela. Então, ela fica mais vulnerável ao episódio de compulsão, né, com cessão do tratamento antes da hora ou de maneira abrupta, porque justamente o corpo desaprendeu a reconhecer a própria saciedade. Então, assim, novamente, quem faz a utilização com a divulgação, então vamos colocar, são essas blogueira, influencer, modelo, de ambos os gêneros, inclusive, vai fazer o acompanhamento da melhor maneira possível. E vai recomendar porque para ele está dando certo, porque ele está fazendo certo. Sim, porque para ele tem uma equipe de 20 médicos, não sei o quê, enfermeiro. Tem acompanhamento, cozinheiro, tem tudo. Então vai dar certo, porque é um medicamento que, novamente, está sendo estudado e utilizado para isso. Mas quando você passa a divulgar essa mensagem de que, olha, funciona, é só tomar lá, é só usar a canetinha que fechou, acabou o problema. Você gera esse outro tipo de, primeiro, expectativas um tanto irreais de como funciona, por quanto tempo funciona, qual o grau de funcionamento daquilo, e também gera uma certa... Você baixa a guarda das preocupações. Então, porque te dá margem para você errar e você está respaldado pelo efeito do medicamento. Isso, também. Sim, também. Faz sentido. A mesma coisa, como você falou, citou dos esteroides anabolizantes.
Há um tempo atrás era completamente, tipo, impensável, o pessoal ficava com medo, e não, porque não pode, porque faz mal, porque vai morrer, porque explode o coração e tudo, mas hoje está tão difundido, tão divulgado, que tem pessoa que com 1 ano de treino já faz a utilização desses recursos. E, assim, muito longe do ápice do que o físico dele pode chegar de uma forma natural. E, novamente, sem um acompanhamento. Sim. Claro que isso acontecia antes. Claro, né? Isso acontecia antes também, né? Numa época onde não tinha as redes sociais. Porém, a dimensão dessa mensagem, ela fica muito mais danosa hoje que, tipo, eu tô aqui em Piracicaba e posso ver um atleta do Rio Grande do Norte que começou a utilizar com 2 anos. E ele vai falar exatamente o ciclo que ele fez, o que ele come, o que leva as pessoas a incorrer no erro da ignorância de você achar que você é capaz de replicar todo um protocolo para você, tanto alimentar, quanto de exercício físico, quanto comportamental, quanto de rotina. Você não é atleta, você não tem como estabelecer uma rotina extremamente regrada como eles têm, e você faz a mesma coisa que a pessoa e você espera o mesmo resultado. Primeiro que mesmo que se você fizesse a mesma coisa, tivesse uma rotina regrada, mesmo assim não ia ser o mesmo resultado, porque não é o mesmo protocolo. Não é o mesmo organismo. Não é o mesmo organismo. Exatamente. E aí as pessoas vão indiscriminadamente fazer isso. E a internet faz isso parecer menos absurdo do que eu acho que é. Porque hoje em dia nós convivemos com pessoas que fazem o uso e muito provavelmente, eu não sei a fundo, mas muito provavelmente essas pessoas não fazem o acompanhamento devido que deveriam fazer. Não, a maioria certo? não. A maioria não. Então, e aí você vê os resultados e pior que isso, talvez você começa na internet até alguém ser o corajoso que vai fazer a primeira utilização. Sim. E aí vão ter as pessoas que vão olhar para você que começou e falar assim, mas e aí, como que foi para você? Pô, tá sendo da hora? Quanto você emagreceu? Ah, não, calma aí. Então, se a minha amiga, se o meu amigo próximo tá fazendo e eu tô vendo o resultado, então me dá um pouco mais de tranquilidade para mim fazer esse tratamento. Não, e convenhamos que esse é um comportamento, que, assim, pelo menos na minha área, a gente já viu diversas vezes, que antes era algo, assim, não que não fosse preocupante também, perigoso também, mas era, agora é a dieta do suco de couve, é a dieta do ovo, é a dieta do doutor não sei das quantas. Que, assim, realmente aquela dieta não ia funcionar para todo mundo, né? Tinha muitos outros critérios, tinha o hábito de vida de cada um, o histórico de cada um, e você tendia a ter o efeito colateral de só não ter o resultado esperado, ou no máximo reforçar esse efeito do efeito sanfona, né? Então, cair mais uma tentativa de dieta restritiva com compulsão alimentar pós. Querendo ou não, o que a gente compreende, o que a gente até pega bastante relatos de paciente é que qualquer dieta restritiva te emagrece, ou estou errado eu? Se você consumir menos calorias do que você gasta, teoricamente você vai perder gordura. Talvez selecionando alimentos mais específicos, você pode ou não ter a rapidez da perda de gordura em certas ocasiões, mas não necessariamente significa que é saudável. Do mesmo jeito que para você fazer uma alimentação onde você quer ter um ganho de massa, não é só você sair comendo McDonald's e já era, assim como não é só você fazer jejum, e sim, você vai estar consumindo menos caloria, talvez sim você emagreça, mas não é a mesma coisa, o emagrecimento difere do outro emagrecimento. Em dietas restritivas, você tende sim a ter, principalmente no início dessa restrição calórica, por conta do peso de glicogênio e de água. Então, para cada grama de glicogênio que você armazena mais 3 de água. Então, ao reduzir as suas reservas de glicogênio, os primeiros 2, 3 quilos normalmente que a pessoa perde ao fazer um déficit calórico muito intenso é disso, não necessariamente de gordura. E, curiosamente, quando você tem esses primeiros resultados e tipo, nossa, como dá certo e tal, é onde a pessoa vai começar a desmotivar, vai começar a ficar mais difícil. Porque a intermitência de resultados tende a ficar menor a partir daquele momento. E, na real, ela não emagreceu nada. Né? Ela perdeu água e glicogênio.
E assim que ela voltar numa dieta normocalórica de novo, ela vai recuperar esse glicogênio nessa água e não teve nenhum perda, nenhum resultado de fato em perda de gordura. Que funciona a longo prazo, funciona. Né? Mesmo que seja uma dieta extremamente restritiva, trazendo para um mundo, né, um pouco afora também, né? Colocar a parte de atleta, né, até por conta da nutrição esportiva, o atleta de MMA. Ele tem que fazer um déficit calórico muito intenso na pré-competição ali, antes da luta, alguns meses antes, enquanto está em camp, e treinando mais intensamente, com mais suplementação, com menos calorias, então ele vai ter essa perda de peso. Mas chega um ponto onde não tem mais gordura a se perder e você precisa perder o peso da água. Né? Então tem toda a questão da desidratação e tal. Mas aí estratégias extremamente específicas para perda, por exemplo, dos últimos 2 quilos, talvez. Mas para o público em geral, você só fazer um déficit calórico, ele vai funcionar. Sim. A questão é por quanto tempo vai funcionar e depois que você parar com esse déficit calórico, porque ele não pode ser eterno, né? Não pode ser para sempre. E quanto tempo, e existem déficits calóricos e déficits calóricos que você consegue manter por mais tempo. Isso. Vamos colocar, a linha ali é o TMB. Então, o TMB é a taxa metabólica basal. É o quanto de energia que o seu corpo gasta só por estar vivo, só por existir. Nenhuma dieta, pelo menos prescrita por nutricionista, por algum outro profissional de saúde, ela vai ser abaixo do seu TMB. Porque você vai estar literalmente matando o seu paciente. Você vai estar dando menos combustível do que ele precisa para sobreviver. Mas dietas muito próximas do TMB, a longo prazo, o corpo vai se reajustar para que aquela quantidade de calorias seja necessária. Então, vamos dizer assim... Então, existe um reajuste hormonal, assim, que o corpo faz para se manter vivo, né? A temperatura corporal tende a diminuir, o movimento peristáltico fica mais lento, a frequência cardíaca tende a diminuir, esses hormônios da insulina, da grelina, até do GLP-1, como das canetas, eles tendem a ter mudanças na tireoide também, no hipotálamo, tudo, para que aquela quantidade de energia que você está... Vamos supor, seu TMB é 1.400 e você está com uma dieta de 1.600 calorias há 6 meses. E se você começou com uma taxa, um gasto energético total de 2.200 calorias e cortou para 1.600, nos primeiros meses aquilo vai ser muito funcional. Depois de um tempo, mesmo que você mantenha aqueles 1.600, o seu gasto energético total vai ser 1.800. Então você vai ter uma margem muito menor para perder, não vai perder no mesmo ritmo. Porque o seu referencial muda, digamos assim. Isso. Sim, entendi. Você passa a rodar com menos gasto. Sim. Até porque se de fato teve alguma perda de gordura, teve uma perda de peso total, naturalmente você vai gastar menos energia para se manter. Então faz sentido que isso ocorra. Porém, isso ocorre de maneira mais intensa, quanto mais intenso o déficit calórico também ocorre. Sim. E a grande questão também por trás disso é o que a gente gosta de comer e por que a gente gosta de comer o que a gente gosta de comer. Né? Podem ter alguns motivos diferentes, tanto acho que questões emocionais, onde a gente relaciona comida a pessoas, comida da minha avó, ou uma comida que eu como desde criança, enfim. Tanto quanto comidas que são gostosas porque são gostosas. Chocolate é gostoso porque é gostoso, vamos colocar assim. Vai ter alguém ou uma pessoa ou outra que não gosta de chocolate, mas vai ser a exceção da regra, vamos estabelecer mais ou menos isso. Pelo menos os nossos pacientes, dificilmente a gente vai encontrar alguém que não goste. Exatamente. Então, e aí, olhando da perspectiva comportamental disso, o alimento ele é um reforçador natural. Ele é um reforçador quase no sentido de ser um comportamento, no sentido do comportamento respondente. O que significa isso? Ele faz parte da natureza do ser humano. Então, o alimento tende a ser um reforçador quase que universal para todas as pessoas. Então, eu vou treinar um ratinho. Para todas as pessoas, ou melhor, todos os seres humanos, né? Vou treinar um ratinho. Como que eu treino um ratinho? Se o ratinho fizer tal coisa, eu dou um biscoitinho. Aquele teste que ele aperta o botão e às vezes cai a comida, às vezes exatamente. Não cai. Você vai reforçar, você vai ter diferença dos reforçadores, você vai ter diferença na intermitência temporal e na intermitência de quantidade de alimento que você coloca, porque teoricamente, né, quanto mais alimento, mais reforçador.
pelo menos assim, nós, seres humanos, quando a gente racionaliza esse raciocínio, a gente não necessariamente faz esse raciocínio. Mas um animal, ele olha uma grande quantidade de comida, ele tende a associar essa comida ao reforçador. Então eu vou na pilha onde tem mais comida. Se você pega, por exemplo, se a gente for fazer uma retrospectiva biológica sobre isso, se você pega um leão, o leão faz uma caça e a quantidade de energia que ele gasta para fazer uma leoa gasta para fazer uma caça é muito grande. E ela não vai comer só a perninha do cervo, do antílope que ela caçou. Ela vai comer tudo. E ela vai comer tudo, ela vai dividir com quem tiver ali, que é da família, que é do grupo de leões e tal, mas ela vai comer tudo. Ao ponto que eu quero chegar falando sobre leões, voltando porque a gente está conversando. Tinha o leãozão aqui também, né? A gente podia ter citado. A gente tem o Léo, que é o nosso leão aqui. Mas a grande questão nós enxergamos a comida como um reforçador, e o reforçador é algo, para explicar para vocês, gente, quando a gente pega a contingência comportamental, o ser humano entende mais ou menos em 3 instâncias, lógico, com muito mais nuances, mas basicamente, se você tem um antecedente, que é um estímulo, você tem o comportamento em si e você tem a consequência do comportamento. Essa consequência do comportamento ela pode ser reforçadora ou ela pode ser punitiva. O alimento tende a ser tende a trabalhar na categoria do reforçador, vamos colocar assim. Então, quando a gente adiciona esse elemento, que é o Ozempic, seja o Mounjaro, seja o que for, eu tendo a acreditar que, se a gente for fazer uma análise fria, sem necessariamente consultar teoricamente ou algum artigo, quando você tira a saciedade de algo, eu estou sentado aqui com você, você adora amendoim, mas você não quer comer amendoim agora, porque você não está saciado, você está saciado, você não quer comer amendoim. Então, não, eu gosto de amendoim, mas não quero comer amendoim. Quando parar isso, quando passar isso, como que fica a nossa relação com o alimento? Quando não tiver o estímulo dele próximo? Não quando não tiver o estímulo. Quando a gente voltar a ter saciedade. Quando eu não estiver usando aquele, sim. Entendeu? Como que vai ficar nosso relacionamento com o alimento? Então, eu tendo a acreditar que, poxa, se eu tiro um reforçador seu agora, você entra em extinção comportamental. Você não come, você não se alimenta, mas você gosta muito de um alimento. Quando você volta a ter fome, volta a ter contato com o alimento, de 2, 1. Ou você perdeu o encanto pelo alimento, ele deixou de ser reforçador para você, ou você gera uma compulsão gigantesca, onde você volta a aproveitar, entre aspas, pode usar essa palavra, aproveitar o alimento como reforçador. E aí, eu quero comer todas as picanhas do mundo, porque eu não comi picanha faz tempo. Talvez isso esteja engendrado de uma forma meio assim, as pessoas não analisaram esse dado específico, mas quem que garante? Que acontece com, por exemplo, o uso de anabolizante. Que a pessoa faz uma preparação, um ciclo de uso de anabolizante, e quando ela tem acesso ao alimento que ela gosta de novo, ela tende a ter um rebote gigantesco. Sim, é o off-season, né? O off-season. Eu diria que tem uma forma também, depende, né? Como boa parte das respostas na área da saúde, tem muita coisa vai depender muito. Então, o histórico, o próprio organismo, vão ter pacientes que vão lidar muito melhor com isso. Então, quando tiver acesso novamente àquele reforçador, aquela questão emotiva até com a alimentação, vai conseguir controlar e comer na mesma quantidade, digamos, de alimentos específicos, né? E vão ter pacientes que realmente vão desembestar de comer porque ele estava tão privado daquilo, e agora que pode, ele vai comer mais do que deveria. Que pode ou que consegue? Que consegue. Acho que de fato que consegue é mais adequado à situação. Eu diria que também, se você colocar isso para disciplina com outros reforçadores, afinal, né, não é uma opção só, não é só tipo ou a caneta ou nada. Com outros reforçadores, porque tem diversos tipos de supressores de apetite, tem diversos tipos de termogênicos, mas tem uma maneira de você conseguir fazer esse alimento de maneira mais controlada.
Então tem o Jeff Cavalier, ele é um outro youtuber fitness, né, americano. Ele come bolo de cenoura com chocolate uma vez no ano, que é só no aniversário dele. É o bolo favorito dele. Só que quando ele come um bolo inteiro, mas é uma vez no ano. Então tipo, ele está controlando o descontrole dele. Ele sabe que quando ele comer o bolo de chocolate, ele vai comer o bolo inteiro. Todo. Então ele come uma vez no ano. Então, tipo, é um nível de autocontrole que ele chega a ser, nesse caso, lógico, é um caso muito específico, mas ele chega a ser patológico, né? Porque é o que a gente fala, né? As pessoas, elas tendem a fugir do alimento que elas gostam porque elas acham que elas vão automaticamente descontrolar ou ter contato com ele. Então, é uma coisa... Bom, vamos lá. Vamos, antes de eu ler as notícias aqui, vamos finalizar o nosso raciocínio no sentido de vale a pena ou não vale a pena. Vou começar o raciocínio. A gente não analisou um aspecto também, que é o aspecto financeiro. Quanto dinheiro você vai gastar para isso? Cada caneta é R$2.000. Você vai gastar aí, no mínimo, 2.000? Em média, 2.000? Vai gastar R$2.000 para comprar uma canetinha aí de tantas aplicações, de tantas miligramagens, enfim. Financeiramente, no meu caso, já não vai valer a pena. Um cálculo tem que ser feito antes da gente chegar no ponto do vale a pena como tratamento ou só como estratégia de emagrecimento, porque a gente não pode demonizar necessariamente. Não. Talvez seja uma estratégia inteligente. Eu diria que assim, quando entra a questão do custo-benefício, vai voltar naquele primeiro tópico de o quanto a pessoa almeja aquilo. Saindo da questão de que é certo ou não colocar o seu sonho no seu shape, colocar o seu sonho na sua conta de Instagram. Mas se para a pessoa aquilo vai ser muito importante, então qualquer quantidade de valor que seja um investimento para aquele caminho, para aquele sonho, para aquele objetivo, vai ser válida. E isso vai ser uma decisão pessoal ali de cada um. Acho que nem cabe a gente dizer se nesse aspecto é o certo ou o errado. Só é um comportamento, digamos assim, não necessariamente autodestrutivo, mas sem considerar todos os aspectos. E eu acho que é nisso que eu gostaria mais de trabalhar. Que a pessoa tem esse sonho, tem esse objetivo, ou precisa muito de uma questão de emagrecimento, já é um paciente que de fato teria margem para utilização, que tem como investir esse valor, que faça o investimento da maneira correta. Faça com acompanhamento médico, que faça com os exames, que faça com acompanhamento nutricional, podendo readaptar a maneira como ela faz as refeições dela no dia a dia. Então, eu diria que ou você faz da maneira certa, mas faz, porque é algo importante, válido e se não for fazer da maneira certa, não faça. É melhor não fazer. Não faça. É melhor não fazer. Esse é o ponto que chegamos. Assim, porque assim, exatamente, é aquela coisa. Porque não é uma coisa que a gente consegue, por exemplo, uma dieta, faça da maneira certa ou não faça. Beleza, você vai fazer o melhor que você pode. O melhor que você pode, de acordo com os seus objetivos. Mas se você não fazer, não necessariamente você está se colocando em perigo, digamos assim. Você pode até, assim, ter uma dieta horrível. E você ter, por exemplo, um quadro clínico nutricional, onde você vai ter que tratar pela sua saúde em si. Se for um resultado estético, um resultado objetivo adjacente a isso, talvez não. A questão é que é agressivo demais para a gente colocar como algo usual do dia a dia, tipo, vou colocar no meu dia a dia de boa. Olha, agressivo eu diria que não pelo uso em si, digamos assim, não durante o uso, mas aquilo que a gente estava conversando sobre o pós-uso. Então, pós-uso, sim. A pessoa pode ter a decisão de começar a tomar, mas após ela fazer este tratamento, qual vão ser, de fato, as consequências no dia a dia dela. A gente falou aqui de questões gerais, né? Um tipo de paciente, outro tipo de paciente. Exatamente, a gente coloca na balança. O ganho... Colocar na balança é provavelmente o que eles não estão fazendo. Por isso que eles estão usando, por isso que eles compraram a caneta. Se eles comprassem uma balança de cozinha, era melhor. Nossa, com certeza. E é com essa agressividade que eu concluo meu raciocínio de que se a gente colocar na balança aqui, você meter o shape ou emagrecer
todo custo, você pode achar que não é todo custo, mas se você chegou a esse ponto, vamos colocar aí que você já está meio desesperado para fazer algo. Cara, é isso que eu me pego, porque assim, realmente, já teve relatos tem pessoas que, porque eu já tentei, porque eu não consigo, porque eu já fiz de tudo, porque eu fiz dieta, porque tal. Eu não posso falar para ela, não, você não tentou forte o suficiente, você não se dedicou de fato, você não manteve o seu compromisso. Mas a gente sabe que não tentou. Mas a gente sabe que não tentou. Mas boa você parte não dos pode, pacientes é isso. Eu não posso dar a certeza. Ou, Sim. tipo, partir desse pressuposto de que não foi uma tentativa com um empenho total. A gente não podemos basear as nossas decisões terapêuticas para o paciente só nesse relato. Só no relato e nem na negativa do relato a gente achar que a pessoa está mentindo. Mas agora me diz. Fala para mim. Fala honestamente aqui para mim. Falo. Se pegar esses R$2.000, assinar um aninho de academia, contratar um nutricionista, você não vai chegar no mesmo lugar ou até muito melhor que a caneta? Cara, vai. Eu acredito que vai. Eu acredito que é aquela coisa. É justamente isso. Fala para uma criança de 10 anos que ela precisa estudar. Ela não vai querer, né? Ela não é que ela não vai querer, ela não entende ganhos a longo prazo. Ela não entende qual é a vantagem de você estudar a longo prazo para você. Você não vai explicar para uma criança de 10 anos que ela vai conseguir um emprego e que ela vai galgar a carreira dela dentro do mercado de trabalho e para isso ela precisa ser qualificada. Ou seja, vai explicar para uma pessoa que ganhos a longo prazo, consciência alimentar, consciência corporal, ganhos musculares, tal, valem mais a pena do que, cara, eu tenho 3 meses e eu vou emagrecer 15 quilos em 3 meses, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, eu me pego pensando, eu terceirizando meu pensamento, olhando para a pessoa que está fazendo isso, beleza. Eu consigo compreender o porquê que ela está fazendo isso. Eu consigo compreender. É aquela coisa, eu não preciso concordar, mas eu consigo compreender a ponto de, tipo assim, se eu estivesse no lugar dela, talvez eu fizesse me enganando no sentido de, eu sei que é algo agressivo e tal, mas não, eu vou me virar depois e eu vou manter, porque é muito tentador, né? É muito tentador. Muito tentador. Você ter o máximo de resultado pelo mínimo de esforço. É muito tentador. Inclusive já teve, e aí não foram pacientes, né, mas foram familiares que ao me perguntar tanto dessa questão da caneta, quanto, tipo, mas e se eu fizesse jump fit? E se eu fizesse não sei o que, o esporte da aula de técnica de não sei o que? Mas é o básico. Por que você não faz o básico? Por que você não vai pra academia, faz tipo, um aeróbico e come um pouquinho melhor? Exatamente. É só isso, tipo, o pessoal quer colocar muita técnica. Não que isso seja fácil também. Não, eu não disse fácil. Sim, mas simples. O básico. Simples. É o simples. Simples. É o simples. Não significa que é fácil. A consistência ali, você não vai precisar pensar, inclusive fácil por fácil, não é fácil você se furar ali na Exatamente. Mas o mais básico e o que tem mais garantia de resultado é o básico. Sim. É você ir lá, se dedicar um pouquinho a cada dia, por um longo período de tempo, na medida do que você consegue. E aí sim fazer o melhor que você pode com o que você tem. Mesmo que você tenha os R$2.000, o melhor que você pode com o que você tem não é investir isso em algo que a longo prazo vai te trazer mais saúde? Sim. Mas é aquela coisa. Vai depender da pessoa. Vai depender da consciência da pessoa. Vale a pena ou não vale a pena? Aí cada um tem que responder por si. Cada um tem que responder por si. Cada um tem que responder Aí, por exemplo, vale a pena usar cocaína como pré-treino? Não vale a pena. Não vale. Fica aí o questionamento. Bom, vamos lá? Trouxe algumas notícias aqui pra gente ler, fazer breves comentários, né? OMS, em junho de 2024, emitiu um alerta de lotes falsificados de semaglutida, ou seja, o Ozempic, né? Detectados no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, que podem conter pouco ou nenhum princípio ativo, podendo ser até perigoso. E aí, só para ganhar dinheiro? Naturalmente isso ia acontecer pela alta demanda?
placemaço, né? Muito, É e um placebo, placemaço. exatamente. Você tá tomando, você quer muito que aquilo funcione, e vai funcionar pelo menos um pouquinho, porque aí você vai trazer outros comportamentos, né? Vamos colocar o outro perfil do paciente. O perfil do paciente que vai começar a tomar, mas vai ter aquele peso na consciência de tipo, putz, estou fazendo um bagulho aqui, comprei underground, Eu não comprei sei nem de onde você... underground. Então vou pelo menos comer um pouquinho melhor. Então vou treinar mais forte ainda. E aquilo vai acabar acarretando, só que ela não precisaria ter pagado R$2.000 para aquilo. Exatamente. Exatamente. E a psicologia de massas também, né? Uhum. Se você levar em consideração a psicologia de massas, a tendência a uma massa de pessoas, no caso, uma grande quantidade de pessoas, seja unificando geograficamente ou sendo espalhado, necessariamente sobre uma geografia de massas temática, digamos assim. Juntar pessoas onde pensam de acordo com a mesma temática. Você pega uma grande quantidade de pessoas que naturalmente tendem a fazerem coisas falsificadas, muito provavelmente. Por quê? Calma aí. A que ponto eu estou chegando para pegar esse medicamento de um contrabando? Eu tenho que ter ou muito desespero, digamos assim, ou uma fragilidade emocional muito grande, uma pressão, talvez uma falta de autoconhecimento muito grande, ou eu já tenho que ter contato com coisas underground, já tem que ter tido um resultado positivo no passado. Por quê? Não, eu já consegui um bagulho de um cara tal que deu certo, logo isso vai dar certo. E aí eu acho que, a partir desse ponto, as pessoas que se aproveitam, elas vão consumir as pessoas por dentro. Então eu faço a propaganda da coisa falsificada. Entendeu? Então aí, não, ó, galera, vocês estão vendo todo mundo aí usando o negócio, não sei o que lá. Vem comigo, é mais barato, vai dar certo e tal, tal, tal. E aí, como que essa pessoa ganha influência sobre um civil comum? Cara, eu diria que tem muito do aspecto, voltando para aquele perfil do paciente, que tipo, já tentei de tudo e não consegui. Ou às vezes, tipo, eu só consegui quando fiz dieta restritiva, mas não tenho essa motivação de novo. Eu acho que está muito mais voltado para esse aspecto da nova resposta ou de justamente não querer correr todo o caminho. Então, digamos, né, aparece essa possibilidade, essa opção, mesmo que de uma maneira underground. Então, já é uma resposta fácil, digamos assim. É vendido. Facilitar mais ainda. É vendido como resposta fácil para o problema daquela pessoa. Então, você facilita também o acesso. Então, tipo, nossa, mas eu vou ter que ir no médico, vou ter que fazer Pegar a exame, vou receita, ter que agora é só a sua consulta, vou ter que prescrição falar de com ele, só a receita. sua prescrição de receita. Galera, então se vocês querem ir na farmácia e comprar o seu Ozempic na faixa, não vai rolar, Só na a farmácia não certa. ser que você, Que a gente sabe que tem. a não ser que você tenha uma farmácia de preferência, digamos assim, né? E todo mundo sabe que as pessoas têm isso. Ou você tem o seu amigo médico de preferência, ou alguém que tem um carimbo de um médico, digamos assim, né? Sim. E aí você vai e compra o seu Ozempic aí, boa sorte para você, eu não vou fazer isso. Mas é isso aí. Então, acho que é isso. Entra nessa questão também. A facilidade da facilidade. Calma aí. Já estou facilitando o emagrecimento, agora estou facilitando a compra? Pronto. Pode ser até mais caro. Não precisa nem ser mais barato, pode ser até mais caro. De não ter que, de eu comprar e ficar agora, não ter que ficar 6 meses de acompanhamento para ver se eu preciso, para ver se o médico vai dar. Exatamente. Pode cobrar até mais, o pessoal compra. Exatamente. E às vezes você paga pela facilidade de você não ter que passar no médico. Não ter que passar. Porque se eu sou uma pessoa, tem um corpo comum, nem magro nem gordo. O médico não vai receitar se você não tem nenhuma comorbidade que necessite, se você não for um paciente clinicamente... Ou ele vai tentar falar para fazer dieta exercício, eu já tentei fazer dieta exercício e não deu o que eu quero. Então e convenhamos, os médicos não vão cair nessa, né? Não vai cair nessa. Todo mundo sabe que... Galera, eu conheço muitos médicos, tá? Nós conhecemos muitos médicos. A gente pode garantir para você que as mentiras que vocês contam para os médicos, não vocês, talvez vocês, mas vocês tentam engambelar os médicos, contando as histórias tristes, ou tentando contar nuances de uma história que não sei o quê.
eles sabem, tá? Eles não vão, talvez... Claro, tem os médicos também É. que a pessoa vai entrar com dor de cotovelo e ele fala, mas e esse MC40 aí, vamos emagrecer? Claro Tem que isso. vai ter isso Lógico, também, né? lógico. Eu estou generalizando aqui, mas na tendência os médicos eles tendem a compreender o que você quer. Se você entra numa UPA para pegar um atestado, o médico sabe que você está indo pegar um atestado, tá? Ele sabe. Vamos lá. Aeroporto de Foz do Iguaçu, da Receita Federal, encontram 126 canetas de Ozempic sendo transportadas irregularmente em bagagem de mão de passageiro. E porque isso aqui só com receita, né? Aqui só com receita, então tem que comprar de fora mesmo. Então é isso, as pessoas vão... talvez fique até mais barato você pedir de fora, né? Não sei. Aquela conta de, tipo, não, se você for para os Estados Unidos e na Disney comprar um iPhone e voltar é mais barato, que eu acho que isso aí caiu já, né? Porque tá caro lá também, tá caro aqui, tá caro aqui, tá caro. E aí o que acontece? É lógico que pediram para disponibilizar pelo SUS, né? Claro. Adivinhe, não rolou. Não rolou, é muito caro, né? A Receita, eu falei aqui, ó, a comissão avalia que a incorporação de tecnologias do SUS, a Conitec recomendou semaglutida e liraglutida, é isso? Glutida, desculpa, não sejam incorporadas no SUS, tendo impacto financeiro anual muito grande. Ou seja, para a gente conseguir implementar isso no SUS seria um dinheiro absurdo e como as coisas normalmente acontecem pelo SUS, estão passíveis de ser... Sabe o que tem no SUS? Na maioria das UBS, tem grupo de caminhada, tem grupo bariátrico, tem grupo de atividade física. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas não querem isso. As pessoas, a maioria das UPAs, pelo menos assim, das UPAs não, né, das UBS, vai ter esses grupos de acompanhamento para esse tipo de paciente. O sistema básico de saúde oferece tratamentos, oferece. Mas as pessoas não querem, nem da perspectiva da saúde mental, as pessoas querem pegar a receita delas, do ansiolítico, do antidepressivo delas, e não querem nem falar com o psiquiatra ou com o psicólogo. Eu sei porque eu sou psicólogo, tá? Eu acho que de notícia que a gente tem de interessante para trazer por enquanto, que tem muita pouca coisa sobre ainda, eu acho que é uma coisa nova, apesar de já estar bem disseminado, né? Claro, esse é um papo que a gente podia, né, estender por bastante tempo, deixar aí falar de vários aspectos dele, mas acho que os principais tópicos do que a gente podia tratar sobre ele, a gente conseguiu abordar, até trazer essas questões mais recentes, né, das notícias, como que pode ser arriscado, como que às vezes você está comprando o que não sabe, e como que tem, eu acho que a principal mensagem é que tem alternativas muito mais seguras e muito mais acessíveis pelo mesmo preço, assim, pelo mesmo ticket de entrada, né, para você fazer algo duradouro, algo saudável, algo que vai dar um resultado a longo prazo, que não vai te dar tanto efeito colateral. Então, acho que essa é a principal mensagem. Existe o perfil de paciente que vai precisar, que vai utilizar, ou que quer e pode usar esse tipo de medicamento, né, da maneira correta, mas para a maioria das pessoas que está utilizando ou que pensa em utilizar, a alternativa é muito mais barata, muito mais segura, muito mais saudável e muito mais viável de se fazer do que recorrer a esse tipo de caneta, ao Ozempic, ao Mounjaro, a semaglutida. Exatamente. Então, eu acho que, assim, a grande questão sobre tudo isso vale a pena ou não vale a pena? Depende do que você quer, de como você vai fazer, porque aqui, nesse caso específico, os meios interessam quase mais do que os fins, digamos assim, se a gente for analisar pela lógica da frase. Então, eu acho que você tem que fazer essa avaliação para você. Eu, como psicólogo, acho que é a alternativa mais saudável? Não acho. Nem eu como nutricionista. Acredito que não. Mas não significa que eu vou pautar a forma como você vai lidar com o seu processo, entendeu? Eu não acredito.
Bom, e agora que a gente está encerrando o papo aqui, que a gente já conseguiu falar sobre tudo que precisava, né, do tópico de hoje, queria divulgar para vocês as nossas redes sociais. Então, se você quiser acessar a clínica, clinica.psico.nutri no Instagram. Por lá você também tem acesso à nossa bio e aí você tem acesso ao nosso site. O nosso site é uma plataforma onde a gente disponibiliza cursos, onde você consegue entrar em contato com a gente para fazer a nossa consultoria e aí você mesmo participar desse processo de emagrecimento, adaptado para o seu dia a dia, com o apoio, né, do Gui como psicólogo, então vai ajudar nos seus gatilhos, nas suas compulsões, em tudo que você tiver de obstáculo nessa questão emocional e psicológica para o seu processo de emagrecimento. Eu montando um plano alimentar adaptado, uma dieta ali voltada para o que você tem na sua rotina, nas suas preferências, nas suas condições de saúde. O nosso curso principal que a gente está oferecendo hoje é o de neurociência biocomportamental, então você vai conseguir aprender mais sobre como se comportamentar, quais os tipos de comportamento que você tem, por que você age daquela forma, por que aquelas pessoas ao redor vão fazer dessa maneira, e principalmente você já está aqui no Psicoprato, mas nós também temos outros conteúdos, outros acessos que você vai ter ali pelo site. Então acessa lá, clica aí, em cima, embaixo, onde for, e Guizão? Se você quiser, você gostou do nosso papo, você achou legal, divertido, interessante, achou um papo cabeça, quer fazer parte disso, você tem como estudar isso, cara. Tem como estudar. Você já estudou neurociência? Já estudou, sabe por quê? Porque neurociência está no nosso dia a dia. Eu trago um pouquinho sobre isso no nosso curso. Você vai entender sobre neuroanatomia, sobre como funcionam as nossas sinapses, do porquê por que a gente faz as coisas. Eu trago um pouquinho sobre análise do comportamento. O Diogo vai trazer toda a questão do biocomportamental, onde ele vai te explicar tudo sobre as nuances do que acontece no seu corpo, os nossos hormônios e como eles são ativados e tudo mais. E, além disso, você vai poder contratar também a nossa consultoria, né, além de ver o nosso conteúdo e se deleitar com essa quantidade de conhecimento absurdo que a gente trouxe aqui, mas você vai poder também fazer o seu próprio plano com a gente. Então, clica aqui ou ali, ou no link abaixo. Dá like, se inscreve, dá deixa like, comentário, se inscreve, fala deixa que no a gente comentário. só falou bosta. Se você quiser sugerir coisas, temas assuntos, sugere nos tópicos, comentários. notícias. Manda notícia pra gente e a gente vai tentar trazer isso nos próximos programas. Espero que vocês tenham gostado e valeu!